Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes nós começamos um trabalho com muito entusiasmo, mas depois de algum tempo, pelo tempo ou outro fator, nós diminuímos esse entusiasmo. Sempre queremos que o nosso trabalho cresça, mas na ânsia de que ele cresça, não podemos usar de astúcia ou coisas escondidas, porque tudo isso virá à tona. Tudo será revelado. A consciência poderá acusar o homem de atos errados, ou ele poderá dormir tranquilo se a sua consciência estiver cauterizada. É esse testemunho, essa vivência que vai determinar se ele é a imagem da glória de Deus ou é preocupado somente com a imagem dele. Vamos falar sobre sinceridade e coragem no ministério. 2 Coríntios 4, de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No versículo 1, nós vemos a coragem do ministério. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É exatamente por causa do ministério que nós somos fortalecidos. É exatamente por causa do ministério que continuamos a abrir os nossos olhos e lutar contra o pecado. Paulo diz, tendo esse ministério. É exatamente por causa do ministério que nós não caímos. Ou se nós caímos, nós nos levantamos. Caímos porque não temos a fé e a persistência que Paulo tinha. A luta é constante, não para. E o ministério é a orientação de Deus para estarmos usando as armas que nos fazem vencer ou lutar todos os dias, procurando a vitória. Sem o ministério não tem como vencer ou convencer o inimigo de que ele deve se afastar de nós. Se nós dissermos, em Cristo somos mais do que vencedores, isso não vai afastar o inimigo das nossas almas. Pode ter certeza que ele, o inimigo, vai dizer, prove que você é filho de Deus. O inimigo sabe quem é servo de Deus e quem não é. O inimigo sabe quem está lutando e vencendo, porque ele não consegue se aproximar. Ele sabe quem está lutando e não vencendo. E ele sabe quem não está lutando. O inimigo vai duvidar de todos nós. Se nós não tivermos uma vida nas mãos de Deus, nós mesmos vamos duvidar de nós. Lembram-se da frase em Atos 19? O inimigo de Deus falando com aqueles homens que tentaram tirar espíritos de uma pessoa. Ele disse, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus e diante do inimigo?
Como olhamos para o nosso ministério? Ele é um fardo ou é um privilégio? Se ele for um fardo, nós trabalharemos como escravos, sem vir a presença de Deus em nós, murmurando, reclamando, afastando Deus das nossas vidas. Se ele for um privilégio, nós trabalharemos como soldados de Deus, louvando, glorificando o nome do Senhor. E muitas vezes, na maioria das vezes, tendo a unção de Deus em nossas vidas. Se Deus nos achou dignos de confiar o seu evangelho, de colocar um ministério em nossas mãos, não percamos essa dignidade diante de Deus. Lute, irmão. No segundo versículo nós vemos a sinceridade. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Rejeitar. Renunciar procedimentos secretos e vergonhosos sem enganar e nem torcer a palavra de Deus. Se proclamando a palavra de Deus, nós mentimos, nós usamos procedimentos escondidos que não condizem com a verdade, estamos usando a astúcia e seremos chamados de raposas, como Jesus disse que Herodes era, em Lucas 13:32. Quando Paulo fala em rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam, ele estava naquele momento falando de falsos mestres, falsos crentes que tinha em Corinto. E esses falsos mestres, esses falsos crentes estão agora em todo lugar do mundo. E eles têm alcançado sucesso. E muita gente tem seguido a eles e prestado homenagens. É triste, mas é verdade. O inimigo tem pessoas religiosas para enganar outras pessoas. Líderes que têm se orgulhado de seus feitos e realizações. Líderes que, se saírem das igrejas, essas igrejas se sentem derrotadas, desmotivadas, sem ânimo, porque adoravam o pastor, o padre ou o líder que seja e não a Jesus. Gostando disso, o líder espiritual é contaminado. A consciência sai da presença de Deus. Queridos, a nossa consciência está tranquila ou tudo é válido para aumentar a igreja? A nossa consciência está tranquila ou tudo é válido para que as pessoas vejam como eu sou importante na sociedade? A nossa consciência está tranquila e nós não temos procedimentos secretos e vergonhosos em nossos corações. O texto fala em falsificar. Falsificar a palavra de Deus. Tem tanta gente dentro da igreja fazendo isso. Distorce, falsifica, mente, engana. Mentem acreditando que aquela mentira é para o bem da igreja. Mentem acreditando que aquela mentira é para o bem de todos. Eles até acreditam que essa mentira é o melhor a ser feito. Versículo 3, a Bíblia. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. A vida dos que se perdem estão cheias de sedução, cheias de oferta. Quando não tem sedução, quando não tem ofertas, eles procuram. Pode até acontecer milagres e prodígios mentirosos para alcançar o objetivo de Satanás, que é afastar o homem de Deus. Se o inimigo conseguir com uma mágica iludir o coração do homem, esse tal homem não quer saber de Deus. Muitos dos que se perdem, quando lê a palavra de Deus, não entendem. Quando entendem, não acreditam. O evangelho vai continuar encoberto para eles, infelizmente. O versículo 4 fala da luz e da escuridão. E diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século. Se o cara é incrédulo, imagine cego. Se o cara não tem fé, imagine sem entendimento ou visão. Eu não estou falando de cegos literalmente, mas cegos espirituais. Veem a luz das lâmpadas, a luz dos carros, a luz dos postes, a luz dos celulares, das lanternas, mas não veem a luz de Deus. Existe uma cortina na frente das pessoas incrédulas para que elas não vejam a glória de Deus chamada Jesus Cristo. É tão difícil mostrar o caminho da luz para quem se acostumou a andar na escuridão. Estão assim há muito tempo e falam que não é agora que vão mudar. Quinto, a pregação. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vasos, somos vossos servos por amor a Jesus. Queridos, esse pregamos a Cristo não é colocar uma coroa de espinho na cabeça do mestre, mas falar sobre o seu sacrifício e o seu plano com Deus para nosso respeito. Esse pregamos a Cristo não é colocar ele de volta na cruz, mas falar sobre o seu amor e a sua salvação. É verdade que nós devemos ser respeitados e vistos por todos como uma pessoa amável, honrada e que luta para fazer o bem, mas não podemos fazer isso comprometendo a palavra de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E isso é a pura verdade. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Porque, queridos, por mais que nós sejamos transformados, e essa transformação cause admiração nas pessoas, por mais que nós sejamos capacitados, e essa capacitação nos possibilite a fazer e dizer coisas maravilhosas, por mais que nós sejamos abençoados, e essas bênçãos atraiam mais pessoas, tudo isso é somente porque falamos e vivemos a palavra de Deus através de Cristo. Não é nosso. A santidade exige que nós vivamos com o padrão de Deus e não dos homens. Egoísmo ou ambição pessoal mostra um padrão nosso e não de Deus. Mostra o que nós vivemos e não é o que nós pregamos. Mostra que nós amamos somente a nós mesmos. E sexto, mostra a glória de Deus. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Foi dessa mesma maneira, que Deus falou em Gênesis na criação. E é dessa maneira que Deus quer provocar em nós o nascimento de uma nova criatura. O nascimento de um novo homem, do homem que vivia nas trevas, na escuridão, enganando ao homem que recebeu a luz em seu coração. Do homem preso ao pecado, ao homem cheio da glória de Deus. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo é a salvação de Deus nas mãos do nosso Senhor. A salvação pela presença de Deus na terra, na pessoa de Cristo. Essa luz é Deus trabalhando em nossa vida. Essa luz é Deus nos capacitando. Se você ou se nós temos o dom de cura, de fé, de milagres, de sabedoria, de ajudar, de administrar, de pregar ou louvar, é Deus trabalhando em nós. Porque o propósito de Deus em nossas vidas é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado e seja também edificado, sem desfalecer, rejeitando as coisas ocultas e vergonhosas, vivendo sem enganação
e sem astúcia, sem falsificar a palavra de Deus e com a consciência limpa diante do Pai Celestial, resplandecendo a luz do Evangelho, pregando a salvação do Senhor, para a iluminação e conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.